A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estou muito contente. Antes de mais nada, quero mandar um abraço. Abraços para o pastor Luís Reis, para o pastor Fernando, para o pastor José Mendes e para o missionário Diego Garcia. Mas como eu estava a dizer, estou muito contente. Porque, amados, refletindo bem no que eu no último vídeo falei, é verdade que eu também não agi bem, mas também pensando bem, cada vez estou a ver mais, não somente, e também aviso os irmãos, para sermos vigilantes. Mesmo falando da união, falo para sermos vigilantes. Mas vos digo para vermos e sermos vigilantes que como o diabo faz as coisas. E digo mais, como ele é burro, além de sujo, é burro. Porque ele faz as coisas, dá-nos mais força para nós fazermos as coisas. Sim, dá-nos força por isto. Porque nós sentimos e vimos que ele está incomodado. Porque estamos a servir ao nosso Deus. Ao Deus que foi e que está na Bíblia. Ao Deus que criou os céus e a terra. E tudo o que nela há. Criou-nos à nossa imagem e semelhança. E ao Deus que nos dá a ousadia de falar a toda a gente e fazer grandes obras para ele. E o diabo é tão burro que não somente faz isto, nos perturba, nos faz pecar, nos faz isso tudo. É verdade. Mas há uma coisa. Deus mesmo assim nos ama. Não é homem para que nos veja exteriormente. Deus vê-nos interiormente. E o seu poder aperfeiçoa-se aí. Basta nós dizermos, Pai, está aqui as nossas fraquezas. Entregue-te a ti as minhas fraquezas. Tu sabes como cuidar delas, não eu. E dou glórias a Deus por saber que o inimigo está ali incomodado. Está com dor do cotovelo. Além que seja pessoas da igreja, é pena, mas é verdade. É pena. Mas mesmo assim, agradeço a Deus por saber que o inimigo está incomodado. Saber que o inimigo não está a gostar. Pois dá mais força. Dá mais força para eu fazer. Para continuar a obra do Senhor. Porque sei que estou a honrar a Deus. Não ao homem. Não a mim mesmo. Mas estou a honrá-lo a Ele. Sim, porque estes vídeos que eu faço não é para mim. Não é para me manter bonitinho. Não é para dizer, olha, estou aqui. Sou eu, Samuel, pregador aqui da internet. Não. Mas sim que estes vídeos é para o Todo-Poderoso. Para um Deus vivo. Para um Deus que faz todas as coisas. Basta a gente pedir. E todo aquele homem, que para mim é o pior, que é o que eu tive a ler, num livro que o meu pastor nos dá a ler. E acho que as pessoas que o recebem devem ler. Que é o Pão Nosso de cada dia. Não sei se está para ver. Que hoje eu li que aquelas pessoas que é o pior sentimento de orgulho. O orgulho espiritual, aquelas pessoas que olham de cima para baixo. Ou que pensam ser superiores. O orgulho espiritual, irmãos, acho que é o pior. Bem, mas não estou para falar disso. Porque não é isso que me interessa. Hoje deram-me uma passagem e meditei nela. João 3, 5, 8. Realmente é verdade. Mas também eu dei outros pensamentos e vou dar esses pensamentos agora a quem ver estes vídeos. Jesus falou nessa passagem de quem é do Espírito, ou quem nasce do Espírito, nasce do Espírito. Quem é da carne, é da carne. É verdade. Mas, nas Escrituras, diz que devemos ser batizados para o arrependimento e a invocar o nome do Senhor.
Aliás, há muitas, não digo todas, atenção, mas há muitas igrejas evangélicas que impõem isto e aquilo. Irmãos, nós vimos as igrejas católicas e às vezes falamos deles por serem idólatras. Isso é pecado? É. Tudo bem. E às vezes vimos eles a imporem isto e imporem aquilo. Sim, é verdade. E nós devemos negar, nós, não estou a dizer eu, mas os pastores que tratam disso, do batismo e da pessoa que é recém-chegada à igreja, que aceita Jesus recentemente, será que devem negar isso? Ou seja, a pessoa que queira mudar de vida, pode ser batizada para o arrependimento, a invocar o nome do Senhor Jesus, como Pedro disse, muitas passagens da Bíblia dizem, devem negar isso. Ou seja, devem negar a mudança de vida que as pessoas querem. Eu acho que não. O processo de libertação não se consegue, eu acho que não se consegue assim sozinho. Eu falo por mim mesmo. O meu pastor, o pastor Fernando, que eu diga que ele sabe o que eu passo. E o que eu tenho, eu digo-lhe. Não sou perfeito. Vou ser até sincero. Sei que se calhar muita gente vai começar a dizer: então se faz isso, porque é que faz esses vídeos? Faço não é para mim, irmãos. É o que eu digo. Eu faço para Deus. Não é para mim. Mas vou dizer o que eu faço. Tenho esses dois erros. Fumo. É um vício. É pecado. E tenho outro vício. Que infelizmente é o que dá ter ficado desviado. Vejo não, pronto. Sim, ou infelizmente o inimigo tenta-me com isso, que sabe que é a minha fraqueza. Internet, não digo mais nada que os irmãos já devem palpitar. Carnalmente, só digo que é carnalmente. É uma batalha constante. Tento, mas não consigo. Sozinho não consigo. Mas tenho irmãos que ainda posso contar. Irmãos, como me disseram, além de irmãos, somos uma equipa, somos amigos. E tenho alguém que ora por mim. E quero mandar um grande abraço até para um deles. Pastor Pedro Lopo. Muito obrigado, Pastor Pedro Lopo. Obrigado à Rádio Celestial. Muito obrigada. São pessoas que não tenho apanhado. É verdade. São pessoas que, quando eu ouço a rádio, até choro. Arrepio-me. Não só quando eu louvo a Deus, eu sozinho. Não só quando eu estou aqui a orar sozinho. Não. Quando eu ouço a Rádio Celestial é diferente. É suave. Se para mim é suave, imagina os ouvidos do Senhor. E continuem assim. Quem ouvir, de certeza que deve ser da mesma opinião que eu. Hinos tão suaves. Sabe tão bem ouvir. Parece que vamos. Acho que saímos da terra. Pelo menos em pensamento. E vamos a outros lados. Outros lados nesse campo quer dizer que vamos até o mundo espiritual. Eu pelo menos, é o que eu tive a dizer à minha mãe hoje, e torno a dizer, eu sei que devíamos estar a falar da união, mas acho que há coisas que também se deve falar. E eu digo que, pelo menos é o que eu digo à minha mãe, se nós não imaginarmos muitas vezes, quando a gente fala de Deus, ou quando lemos, ou certas passagens, acho que se nós não imaginarmos, algumas vezes, ou sonharmos, acho que não nos dá aquela força que é precisa. Porque se não nos dermos, se não imaginarmos aquela coisa de passar deste mundo para o mundo espiritual, digo eu que seja assim, se não passarmos para essa fase, não sei, é como o pastor Marcos Feliciano disse numa pregação, que até se chama Levanta-te e põe-te de pé e falarei contigo. Gostei dessa pregação, que ele disse, mete à vontade, imagina, sonha. Se o irmão do lado disser, olha, mete como deve ser, diz que estás a sonhar,
e que tu crês naquilo que é pregado ali em cima. Ó. Gostei dessa opinião. Acho que também ele tem razão nisso. Devemos imaginar sair da terra e ir até o sobrenatural de Deus. Imaginar isso. E acho que é muito bom. É experiências muito boas mesmo. Bem, eu vou passar para outro vídeo porque a falar nisto eu distraí-me e comecei também a ir por esse mundo da fora. Eu digo, irmãos, é um mundo tremendo. Às vezes meto-me a imaginar quando dou por mim, ou estou a transpirar, às vezes quando estou a cantar, às vezes, sei lá, a orar, às vezes posso estar de joelhos ou alguma coisa qualquer, nem dou por mim quando me levanto. Só quando cai em mim é quando me levanto, as pernas começam a ficar tão dormentes que eu, ei, o que é isto? Não dou por nada. No entanto, tenho as minhas falhas. Podem pensar, prontos, mas tu estás a dizer com isso, porque tu estás aí a pregar? Ou porque estás aí a fazer isto? Lá está. Deus vê, porque não vê como homem, mas vê o meu interior. E vê que eu quero fazer isto para ele. Se fosse para mim, como Gamaliel disse, deixem esses homens em paz. Outros apareceram antes deles. E os seguidores deles, quando os outros morreram, eles foram-se. Agora estes, deixem-nos. Se forem de origem humana, fracassarão. Mas se for de origem de Deus, vocês irão se ver lutando contra Deus. E aqui eu sou da mesma opinião de Gamaliel. Se for de origem, neste caso minha, irá fracassar. Que eu acho que até agora não tem fracassado, senão o diabo não se sentia incomodado. Se for a origem de Deus, aí, não só como os brasileiros dizem, gosto desse termo, de o capeta. Se o capeta se sentir incomodado e se levanta pessoas, infelizmente até na igreja, contra mim, é porque não é a origem humana. É como eu costumo dizer, venha lá quem vier, mas não é a origem humana. E aí, tantas pessoas que se viram contra mim, mesmo por intermédio dele, e o próprio diabo, vão ter que se ver contra Deus, não é contra mim. Jesus disse, a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito. Agi mal, agi. Fiquei fogo. Fiquei indignado. Houve uma vez que eu vou ser sincero aos irmãos, estive a ouvir música, lembrei-me da pessoa, fiquei com uma ira tão grande, que eu vou ser mesmo sincero. Acho que nunca me senti assim. Quer dizer, senti quando estava desviado. De ir atrás da pessoa, ou ir até onde a pessoa morava, ou à localidade que é aqui perto, e procurar a pessoa, sabendo que eu podia correr o risco de ir preso, ou não sei. Vejam bem como o diabo é. E tentar fazer alguma coisa. Ou, pronto. Mas depois acalmou. Mas ontem o sentimento já foi diferente. Quando eu caí em mim, ontem o sentimento foi diferente. Ontem o Senhor já me falou de outra maneira. Ao ouvir a mesma música, e a pessoa veio ao pensamento. E foi de pena. De pena, de compaixão. Não sei explicar. Mas mais de pena. De ver, poça, porque é que tu deste ouvido ao inimigo? Porque é que tu caíste? Foi triste. Foi um sentimento de poça. Porquê? Porquê é que deixaste ir? Porquê é que não vigiaste? Eu também agi mal, mas poça, da maneira que tu agiste. E o mais engraçado, os que estiverem a ver agora, que pensem, não foi por não estou a querer ofender ninguém. Mas os ciganos que lá estavam, sabiam que eu fumava e perguntaram se eu também queria um. Eles estavam fora da casa de Deus e respeitaram onde estavam e foram para o outro lado e foram fumar. Longe da casa de Deus e estavam lá ao pé da porta. Irmãos, eram ciganos e a gente fala os ciganos isto, os ciganos aquilo e no entanto não estavam na casa de Deus e respeitaram de tal maneira que até eu fiquei, ora viste. E nós que dizemos brancos que somos pessoas civilizadas, fazemos isto.
eu fiquei assim, sim senhora. Fiquei muito, muito entristecido. E veio-me esse pensamento. Eu até disse coisas horríveis ontem à pessoa. Mas se a pessoa vier ter comigo, vou ser muito sincero. Até lhe digo, pá, olha, desculpa. Porém, só te peço uma coisa. Mantém-te longe de mim. É só o que eu digo. Mas porém, eu perdoo. Coração. Eu gosto de perdoar de coração, não é de boca. Eu gosto de perdoar de coração. Bem, vou fazer outro vídeo, vou passar para a parte, para o nosso tema. Que pronto, isto foi uma injeção que eu fiz, mas tinha que falar. Então, até já.